prazer enorme estar recebendo você aqui mais uma vez no nosso canal Set on Firecast. Você ainda que não nos acompanha, você ainda que assiste nossos vídeos, mas não faz parte da nossa família, já te peço com muito carinho, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família, acompanhe os nossos vídeos que a gente tem feitos aí, tem bastante conteúdo interessante e bastante testemunho edificante para a sua vida. E acredito que um deles, e acredito que muitos deles, vão edificar a sua vida. Já deixa aquele like, já deixa aquele compartilhamento também, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, porque outras pessoas também vão ser abençoadas, assim como várias pessoas têm sido abençoadas também. E se você não segue a gente lá no Instagram, Set on Firecast, vai lá dar essa moral pra gente lá também, segue a gente lá. Beleza? Sem mais delongas, hoje estamos recebendo aqui um pastorzaço, acabamos de conhecer ele, passou aqui o final de semana com a gente, top demais, trouxe a palavra do céu para nossos corações, teve um encontro de homens e ele deu uma palavra que foi direto do céu para os nossos corações. E acredito que nesse bate-papo hoje aqui também tem muita chave aqui que vai ser liberada. Então, se você já gosta de anotar, já prepara papel e caneta aí para você anotar as chaves que Deus vai liberar aqui nessa tarde, beleza? Sem mais delongas, apresento para você, Pastor Daniel. Prazer, pastor. É um prazer enorme estar te recebendo aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua disponibilidade. Obrigado por esse momento de mesa que vamos ter que bater um papo aqui. E se apresenta para o nosso público. Amém. Me chamo Pastor Daniel, vim do lado da Suíça, não é? Cheguei na Suíça, né? Não sou lá, sou de Pernambuco, não é? Sou lá do Recife. Até para perceber no sotaque, né? Tem gente que confunde com baiano. Eu não sou baiano, eu sou pernambucano da gema, não é? Mas estamos aqui, graças a Deus, na Itália fazendo esta obra, não é? E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco nesse podcast de hoje. Amém, amém. Pastorzão, você já disse que é de Pernambuco, está há 3 anos aqui na Suíça, né? É, isso mesmo. Eu cheguei em Portugal, não é? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás eu cheguei em Portugal, vindo lá do Recife, do Pernambuco, através de um chamado de Deus. Sim. Para a minha vida. Eu não acreditava que seria dessa forma, não é? Na verdade, eu acreditava no chamado, mas eu não sabia que ia ser dessa forma, como a gente nunca sabe, né? E nesses percalços do tempo, nessa trajetória, não é? Nós viemos apanhando muito e aprendendo bastante, né? E para estar aqui, tem que ter história. Tem que ter história, tem que ter passado, sofrido. Isso faz parte do chamado. Jesus, né? Jesus, antes dele cumprir o seu chamado, ele passou pela terra e sofreu, né? Isso. Então, acredito que a gente, como seguidores de Jesus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente sofre para a gente poder ter aquele galardão lá na frente que ele prometeu para nós, né? Justamente. E o sofrimento ele vai trazer marcas na vida da gente, mas também vai trazer experiências. E essas experiências é que nós vamos levar, não é? Conosco como bagagem, e estar pregando, ensinando e também passando para os outros que vale a pena sofrer pelo chamado. Paulo, né? Paulo. E esse é um problema de hoje, de muitos jovens e de muitos que sofrem por querer ser Jonas. Não é? É puxado, mas chamado é renúncia. É abrir mão do seu eu, dos seus sonhos, para sonhar aquilo que Deus tem para a sua vida. E até chegar lá, tem um processo, tem um caminho, e esse caminho você não conhece. José. É um caminho totalmente novo que você não conhece, mas você sente vir a mão de Deus te guiando, colocando pessoas próximas, tirando pessoas de perto, alicerçando os alicerces, fazendo a gente entrar, sair, mas chegar no objetivo que Ele quer para nossas vidas. Não é fácil, mas não é impossível. Como José, né? José sonhou
que Deus mostrou ia estar fazendo ele passar pelo futuro, mas ele foi contar para os irmãos, eles não acreditaram. Você vai reinar sobre a gente? Só que ele não sabia o processo que ele estava sendo tratado para chegar onde ele chegou. Justamente. Na realidade, só quem sabe não é onde o sapato aperta, É quem calça. é quem calça. Quem calça o número menor no pé e vai andar uma légua é quem sabe onde é que está apertando e qual o dedo que está doendo, não é? E José foi um jovem promissor que se deixou, por mais que ele não entendesse, ele se deixou chegar aonde chegou. Ah, mas a gente pode pensar assim, mas ele não teve escolha. Mas na história de José, a gente não pode ver José murmurando nem reclamando. Muito menos querendo chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Lá no fundo, ele sabia que aquele sonho não foi um sonho de quem foi dormir de barriga cheia. Foi um sonho de Deus. E ele sabia que aquilo ali, por mais que no momento que ele sonhou fosse estranho para ele, ele sabia, no percorrer da caminhada, que estava fazendo sentido aquilo que ele tinha sonhado. Não tinha aquele objetivo claro para ele, não, mas tinha uma chama que fazia ele continuar e fazer sempre com excelência o que ele fazia e se destacar em tudo que onde ele chegava. Aonde ele chegava, por incrível que pareça. O cenário, em cada cenário que José passou, era um cenário para ele regredir. Exato. Foi jogado na cisterna para morrer. E ele avançava. Ou seja, muitas das vezes o Senhor coloca a gente em cenários que a gente não vai entender, mas é para a gente subir para o próximo nível. Enquanto alguns pensam que vão morrer, outros olham e dizem, não vai dar certo, mas Deus está lá em cima, dizendo assim, é necessário passar por esse caminho, é necessário passar por essa cisterna, é necessário passar pelo calabouço, é necessário passar. Mas uma coisa é certa, aonde Deus te colocar, na cisterna, na cova dos leões, aonde ele se colocar, aonde Deus colocar, quem tem um chamado divino da parte de Deus, ele sempre vai estar se destacando e confundindo o inimigo. É sempre essa palavra, confundindo. Quando ele acha que você vai parar, vai perder, está derrotado, Deus dá aquela reviravolta, como Jó, né? Como Jó, não é? O homem mais rico do Oriente, tinha de tudo, sabia o que estava fazendo na terra como homem físico, mas também sabia oferecer sacrifícios pela sua família. Com excelência e com fé. Com excelência, com fé. Não é? E no capítulo 1 de Jó vai dizer lá, não é as suas qualidades, sua característica, um homem bom, justo, reto, se desviava do mal, não é? Que oferecia sacrifício pela sua família. Mas ele nunca imaginou que ia passar por aquilo ali. Jó nunca imaginou que um dia ele ia perder tudo o que ele tinha, menos a fé. E esses momentos difíceis é que Deus nos mostra que dinheiro, conta bancária gorda, ou muitos amigos, ou muitas fazendas e animais não valem de nada. A única coisa que vai fazer com que você permaneça na cisterna, de pé, no calabouço, de pé, é a fé. E a presença de Deus. Acreditando. Até que nada mais importe. Até a mulher dele olhou para ele e disse assim, não é possível não, meu filho. Você pecou. Você pecou contra Deus. Nem a mulher mais estava acreditando nele. Mas ele disse assim, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso. Se ele quiser reverter essa situação. E Jó vai dizer assim, nu eu vim. E nu eu vou voltar para lá. Aí ele diz assim, eu não trouxe nada e eu não vou levar nada daqui. Então tudo isso que eu estou passando é lucro. Tudo isso que eu estou passando é lucro. Talvez o lucro não seja naquele momento, mas no final da história de Jó, nós vemos que Deus deu
tudo em dobro a Ele. Vale a pena permanecer fiel a Deus. Em todos os momentos, Jó nos ensina que é bom ser fiel a Deus, não faltando nada. Mas ele também nos ensina que é bom ser fiel a Deus. Nem saúde tinha. Nem saúde tinha. Estudiosos dizem que bichos andavam na pele de Jó, Jó fedia. Tumores malignos da cabeça aos pés. Só sobrou um caco de telha. Se coçava. E tem estudiosos que falam que na medida que ele se coçava, os tapumes caíam da sua pele. Eu já tinha chutado o pau da barraca. Naquela situação, fedendo. Ninguém mais tinha. Os filhos perderam 10 num dia só. A mulher já olhou para você, aguentou. E olhou para ti e disse assim: ô Jó, não tem mais jeito, cara. Não adianta crer. Não adianta acreditar. Não vai sair nada daí, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. E esse é o segredo nos momentos difíceis, saber quem você é na presença de Deus. É você saber quem você é na presença de Deus. Porque hoje ser normal é normal. Mas você se levantar como profeta Elias e dizer assim: olha, Deus, não vai mais cair uma gota de água. É ter muita fé para você falar algo do tipo. Não vai cair mais. Deus olhar lá de cima e dizer: quem é que está falando isso? Ah, tem crédito. É conhecido na terra, mas também é conhecido aqui em cima. Nuvens, cessou. Acabou. Então, o mais importante, quando estivermos passando por esses momentos difíceis, é saber quem nós somos na presença de Deus e saber quem Deus é, de fato, na nossa vida. E aonde a nossa fé está firmada. Se é nas coisas materiais, nos amigos ou verdadeiramente em Deus. Essa história de Jó é bonita e forte ao mesmo tempo. Essa história de Jó, ela retrata muitas das vezes a história de muita gente. Porque é interessante que também essa história de Jó, que a mulher dele nunca aparece. Nunca aparece. Só apareceu para reclamar. Só apareceu para reclamar. E é muito interessante porque existem pessoas na vida da gente que só vai chegar para trazer uma palavra negativa. Aí cabe nós ver onde a gente está posicionado. Se é para reclamar junto, cair na reclamação, ou voltar o foco para Deus. Justamente. Não é? E tem pessoas que só chegam para murmurar perto da gente. A situação já não está favorável, já não está boa. E a pessoa chega perto de ti e diz assim: rapaz, desiste, chuta o pau da barraca, meu amigo, pé da morte, que é melhor, pé da morte, porque. Mas Deus, além de ser o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da vida. E Ele é o dono das estratégias na vida de quem tem um chamado específico. E Ele é o dono dos caminhos. É Ele que traça o caminho daqueles que são chamados por Deus para algo específico ser realizado na terra. E esses caminhos só quem conhece é Deus. E a pessoa, o chamado que vai estar trilhando esse caminho, só vai conhecer depois que começar a andar. Então o segredo é: não para. Tá difícil, continua. Continua. Tá caindo muito, continua. Não olha para trás. Olha para frente. E quando não quiser, mas por medo não olhar para frente, continua andando, olhando para cima. Não adianta parar. É tanto que quando Deus fala com Noé, dizendo assim: Noé, eu vou mandar tanta água aí, Noé, vou acabar com todo mundo aí, mas eu escolhi a tua família, Noé, para se salvar. Noé fala com a família dele vai assim, mas acredita no projeto, ajuda um homem que nunca construiu nada.
a ir na mata, a ir trabalhar, e o Senhor vai traçar até o tipo da madeira, que não é de qualquer jeito. Não. Até o tipo da madeira, o tamanho, a espessura, a largura, e como é que ele vai pertumar, como é que ele vai colar, como é que ele vai colocar aquelas madeiras lá naquele lugar. Só que o povo não acreditou. Só quem acreditou foi Noé. O povo viu a arca crescendo, não acreditou. Tá doido? Bateu na cabeça. Noé disse assim, ele falou comigo. É Noé dizendo, eu sei quem eu sou, na presença de Deus, e eu sei quem Deus é. Eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus não é a voz da minha mulher, nem dos meus filhos. A voz de Deus é a voz de Deus. Então é interessante, até nos momentos difíceis, trilhando algum caminho que Deus preparou, reconhecemos a voz de Deus. Porque existe a voz do inimigo também. E levanta pessoas para estar falando, para minar a tua fé e a tua força. Só que ele acreditou. Ele terminou a arca. Ninguém acreditou. Até cair a primeira gota. Deu a ordem aos animais. Cada um com seu pazinho, entrando, sem bagunça, sem passar por cima de ninguém. Cada um, os que voam, os que se rasteiam, os que andam normal. Cada um foi para o seu lugarzinho e ficou lá quietinho. Eu acredito que nós só estávamos olhando, com o cajado na mão, na porta. Olhando aquilo acontecer. Extraordinário. E ainda hoje tem gente que não quer dar ouvido à voz de Deus, sabendo que até os animais obedecem à voz do Todo-Poderoso. Não adianta fugir de propósito. Os animais entraram, o povo não acreditou no que estava acontecendo. Não acreditou que ia chover. Noé entrou com sua família. A Bíblia vai dizer que fechou a porta por dentro e deixou por fora. Não tinha fechadura. Quando começou a gotejar, quando o primeiro pingo começou a cair, o povo ficou tudo alvoroçado, mas não tinha mais jeito, a porta já tinha fechado. Sabe que a única porta depois da entrada da arca era uma janela. Lá em cima. Era Deus dizendo para Noé assim, Noé, quando as coisas apertarem com a tua família, e vai ser difícil. Um tanto de animal que tem aí dentro. Vai ser complicado. Mas quando as coisas estiverem apertadas daí, lembra que um dia eu te fiz uma promessa. Olha para cima. Olha para cima, Noé, porque nessa embarcação quem tem o controle sou eu. E a água de Deus tanto vem para matar, como para fertilizar o chão, preparando para uma nova colheita. Tem coisa que a gente não entende e pensa que está perdendo. Mas é Deus regando algo novo e sobrenatural sobre as nossas vidas. Podando aquilo que não presta, que a gente acha que está perdendo, mas para nascer florescer algo novo. Algo novo, limpo, da parte de Deus. E esse é o segredo para continuar trilhando os caminhos do Senhor. Quando eu cheguei em Portugal, eu não queria ir. De jeito nenhum. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. E me despedi do meu povo, da minha família lá, minha mãe, meu Deus. Que dificuldade. Eu nunca saí de lá. Nunca saí. E ir logo para a Europa, para ir logo para Portugal, meu Deus do céu, é frio, é diferente, vai começar tudo do zero. E o Senhor nos permitiu voar, chegar, e aquele negócio todo daquele lugar lá, como é que diz, da imigração. Eu digo, olha, Senhor, passar dessa imigração é porque é pro mesmo, isso. Só Jesus. E aí, passou na imigração, carimbou um negócio, eu digo, eita, então, o Senhor está abrindo as portas, então vamos embora. O cara não fez cara feia lá que trabalhava lá. Não fez cara feia, eu digo, então tá bom. E aí foi que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Até então, eu só tinha uma promessa.
Quando eu casei no Brasil, menos de um ano o Senhor nos arrancou de lá. Com raiz e tudo. Hoje eu quero ir no Brasil, quero ir em Pernambuco, no Recife, só para passear. Porque eu indo lá, eu sei que o meu coração está em fazer a obra aqui. Não adianta. Quem tem chamado o Senhor tira o coração da pessoa de um determinado lugar, implanta em outro, e só quem tira dali é Deus. É a mesma coisa eu. Fiquei quase 8 anos sem ir no Brasil. Quando eu voltei lá, fiquei 12 dias. Queria voltar no outro dia. Faz 8 anos também que a gente não vai no Brasil. Não dava para você se adaptar novamente àquele lugar. Você se sentia um peixe fora d'água. Todo mundo que mora por aqui, que eu conheço, que vai no Brasil, é só para passear. Uma semana já está. Minha esposa foi, ficou quase 2 meses lá. Corajosa mesmo. Ficou desesperada, ela queria voltar. Ela e minha outra filha, a menorzinha, chorando, querendo ir embora. Porque não consegue. Não consegue, não. Aí quando ela voltou, ela falou: nunca mais eu faço uma viagem dessa. E ali em Portugal, o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão terrível. Ali começou verdadeiramente as minhas guerras. Eu acho que era Deus, não exatamente as guerras, mas era Deus me lapidando. Tirando os carrapichos, tirando, sei lá. Se tem algo difícil do ser humano compreender, é quando o Senhor começa a trabalhar na tua identidade. Ele mexe no teu caráter aqui por dentro. É aquela luta de você ter nascido, crescido, desenvolvido e ter criado metas para você, não é? Estabelecer coisas para você, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu nunca vou chegar, isso aqui eu nunca vou fazer. E Deus vem desconstruindo tudo isso aqui para você passar do nível 0 até o nível 10. Eu nunca vou passar pelo nível 0, eu nunca vou passar pelo nível 1. Com o Senhor não tem como pular. Tem que passar etapas por etapas. E em Portugal ele me pegou na mão assim e me apertou todo. Te quebrou de novo. Até a última gota. Até o último pingo. Foi difícil. As portas não se abriram de jeito nenhum para mim. Fiquei um tempo parado, morando na casa da minha sogra. E isso para mim já começou a luta, porque eu estava em casa parado. O provedor. Meu Deus. Mas eu saí com a promessa do Brasil. E ele disse assim: eu sou. Isso é muito forte. Ele falou para mim: eu sou o teu patrão. E lá no Brasil, quando você escuta isso, você não dá muita mínima, acho que meu patrão, eu sei que tudo que eu tenho vem dele e tal, mas você está se movimentando. Agora você parar, lembrar de um negócio desse, eita, meu Deus. É como se esse copo de água aqui fosse se encher, mas com contra-gota. Um pingo, outro pingo, até chegar onde ele está, no contra-gota. Ei, meu Deus, o caminho é longo. Passei esse tempo parado, depois o Senhor teve misericórdia de mim, mas sempre nos trabalhos que aparecia para mim, ele sempre me mostrava que não era aquilo que ele queria que eu colocasse no meu coração. Porque a minha guerra interna era essa. Eu tenho. O Senhor me ensina, a tua palavra me ensina isso. Só que naquele momento ele estava querendo me desconstruir para a gente começar a viver pela fé. Na real dependência dele. E para desconstruir isso do meu coração foi complicado demais. E sua esposa, como que ela agia em relação a isso? Foi difícil. Nossa, mas eu sempre... É como eu digo, ela sempre acreditou mais no meu chamado do que você. do que eu mesmo.
É incrível, isso é incrível. Ela sempre vinha com as promessas. É ela que renovava e lembrava das promessas. Quando o Senhor passou um tempo, ele abriu a porta para mim e ela dizia assim para mim, sabe, né? Meu Deus, eu pensava que ela vinha me dar um abraço, que ela ia ficar feliz, porque o Senhor abriu uma porta para trabalhar. Ela falava assim, tu sabe que tu não vai passar muito tempo lá. Olha o pau, minha velha. Então eu já começava a trabalhar de uma forma Desanimado. desanimada, esperando a qualquer momento sair por alguma coisa. E eu trabalhei numa restauração, que é num restaurante, né? Eu fui lavar prato. Eu lavava prato. E o restaurante, quando começava a pegar, cliente ia pra mim, nunca vi tanto prato, tanto copo, tanto talher. E o Senhor foi trabalhando na minha vida até nisso. E aí, lavava, aquela coisa toda. Eu passei 2 meses só nesse trabalho. O meu primeiro trabalho. 2 meses. A pia onde eu lavava os pratos era um pouco menor. Então eu passava muito tempo em pé, mas com a coluna curvada. Mexia nos pratos, botava ali, fazia uma pilha, botava na máquina, outro na mão e ia naquela correria. Próximo de eu sair, teve uma semana que eu estava trabalhando e do nada travou minha coluna. De tanto ficar assim, minha coluna travou, mano. Que quando eu voltei aqui, eu senti uma dor tão forte que minhas pernas perderam as forças. Eu caí com um manto de prato no chão. Foi aquele alvoroço, o patrão só se preocupava com os pratos. Terrível. Só se preocupava com os pratos, quebrou os pratos, que a agonia foi essa também, eu caí. Só que eu caí, mas eu não estava conseguindo me levantar. Não tinha documento, não tinha dinheiro. Pensar em hospital negativo. Estava ilegal ainda na época. Então foi muito difícil. Para eu me levantar, foram 20 minutos. 20 minutos para eu conseguir me levantar. Eu travei, minhas pernas não sentiam. Eu digo, pronto, agora acabou comigo. Porque acabou. Aí já pensei em tudo. No chamado, pensei nas coisas. Como é que eu vou fazer tua obra? Aleijado, não consigo me mexer. Uma agonia. Oh, meu Deus. Os portugueses falando. Não quero ser ouvido. Oh, meu Deus, povo agoniado. E aí, consegui me levantar com muita dor, com muita. Eu chorava. Para eu entrar no carro, chamaram um táxi para mim. Queriam chamar uma ambulância, não vou no hospital não. Já com medo de tudo, de imigração, esse negócio todo, não vou no hospital. Entrei na ambulância, entrei no carro. Para eu entrar no carro, 10 minutos. Tentava achar uma posição, foi 10 minutos. Tentava achar uma posição, quando eu pensava que ia, dava aquela pontada, parecia que estava empurrando uma faca dentro. Terrível. Consegui entrar, quando eu cheguei em casa chorando. Eu saí do carro, veio minha esposa, veio minha sogra, o motorista, para tentar me tirar de dentro do carro. Eu gritava de dor. Consegui sair de lá, fui para a cama. Sabe quantos meses eu passei de cama? 3 meses. Eu digo, agora acabou com tudo. Eu me levantar da cama para eu ir no banheiro, era minha esposa. Gritando, gemendo, bolada na cama. E aí eu não ia no hospital, eu ia na emergência. Na emergência eu podia ir. Sim. Eu ia na emergência e só tomava injeção ali para dor, aliviava, era uma bênção, não é? Depois em casa voltava tudo. Remédio não dava jeito. Eu digo, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, para ficar em cima de uma cama. Eu não estava murmurando, era a minha conversa com ele. E minha esposa do meu lado dizia assim, filho, calma, isso vai passar. Tu não está vendo que é Deus que está trabalhando. E nessas horas, na vida de quem Deus está trabalhando, ele não entende, não percebe, pensa que é coisa do acaso, que se realmente vai acabar tudo. Mas ela sempre me manteve atento ao que Deus estava fazendo na minha vida. Deus me colocou ali para pensar tanto. Deus
me colocou isso para eu pensar tanto. Ele falava comigo e muitas das vezes eu relutava. E isso foi piorando a situação. Retardando. Porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar livro, eu queria sair de onde eu estava, ir para o nosso canto. Meu amigo, aí passou esse... Aí eu me levantei, comecei a andar feito velho, sabe? Comecei a andar feito velho, Eu disse assim, Senhor, chega. Eu quero fazer aquilo que tu queres na minha vida. Me deixa entender. No outro dia eu estava bom. E eu disse, Deus mesmo por ele. Passou-se o tempo, eu parado e tal, aquela coisa toda. Antes da pandemia, eu já estava em Portugal. Arrumei um trabalho para trabalhar num lugar que vendia frangos, assar frangos. E neste lugar, o dono acabava comigo. Ele sempre falava de uma forma tão dura comigo, mandando me jogar na boca do inferno, que era um ponto turístico lá de Portugal, não é? E teve um dia que eu estava me coçando a cabeça, ele perguntou, tá com pulga? Eu disse, eu não estou aqui para isso não. Aí o senhor disse assim, você vai ficar aqui. Ei, meu amigo. Foi onde eu comecei a estar ali, queimava a mão e não sei o que, escutava. O Senhor estava me treinando e eu não estava ainda conseguindo entender. O tratamento de Deus com você. Com pessoas, o Senhor me colocou com pessoas que tinham um coração assim tão assim, ruim que, sabe, era ele me treinando para eu não ouvir voz de ninguém. Só a voz dele. Era ele dizendo para mim, não interessa o que vão falar, meu amigo, não interessa quem está perto, não interessa. Ou você foca naquilo que eu tenho contigo, ou tu não vai andar para canto nenhum. Tu não aprendesse na primeira, tu tá na segunda. E parece que tu não tá aprendendo. E por aí foi. E aí eu tive um sonho. Eu estava pedindo ao Senhor para sair dali, que eu não estava mais aguentando. Eu quase tive depressão. Quase tive uma depressão. Meu amigo, eu chorava. Quando eu largava do trabalho, eu chorava. Que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima. Eu só já largava, já chorando. Não sabia de onde vinha. Era uma tristeza, não era uma amargura. Era um negócio. Teve dias que eu saí tão desorientado do trabalho que eu ficava na rua. Sentava no meu filho, frio, terrível. E eu sentado assim, na calçada, chorando. Deu hora de eu largar, a mulher vinha atrás de mim, no meio da rua. E eu parava no caminho, né? Ficava lá sentada. O que é que tu estás fazendo? Começava. O que é que tu estás fazendo no meio da rua? Frio, fora. O que é que tu estás fazendo no meio da rua? Você é maluco? Levanta essa tua cabeça. Você tem filho. Deus me trouxe aqui para te ver jogado feito um mendigo no meio da rua. Tu é um homem de Deus. E sempre me lembrando as promessas. Sempre me levando as promessas. Era ela que me dava as injeções. O culto de doutrina era com ela. O culto de ensinamento era com ela. Era na rua, era dentro de casa. Eu deitava assim no colo da minha sogra e eu só chorava. Ela passava a mão assim na minha cabeça e ela dizia assim, eu sei que ao trabalhar em Deus, não desiste. Minha sogra, não desiste. Eu achava que ela fazia, tipo assim, que sogra tem a fama, né? Sim. Ela te tratava como um filho, né? Como filho, é uma grande mulher de Deus, né? Ela é pastora, mas gosta de ser chamada como missionária, né? Missionária Maria da Paz. Está trabalhando lá em Portugal, tem uma obra lá em Cascais. E eu deitava a cabeça assim, e a Ângela meio que sem saber mais o que fazer. E eu tomava banho, deitava, não comia. Se tu ver minha foto, como eu era em Portugal, um palito. Oxê! Não tinha roupa que ficasse boa, meu amigo. Tudo folgada, magro. Eu disse, dessa vez eu vou morrer. Mas eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor me mostrava um monte de ovelhas e a porta abria e eu passava. E quando eu passava, a porta fechava. Aí eu dizia, eita, já acordei com isso. Eu vou sair de trabalho. Rapaz,
Deus me falou que vou me tirar daquele trabalho. Então, eu já trabalhava mais animado, porque eu sabia que estava perto. E eu fui ali. E teve um dia que ele chegou para mim e disse que não dava mais e tal. Eu digo, amém. Deus me falou. Ele disse assim, que Deus é esse? Esse é o que eu sirvo. E eu disse a ele assim, obrigado por tudo aquilo que você fez por mim. E ajudou a minha família, porque eu trabalhei aqui. Mas saiba de uma coisa. O Deus que eu sirvo já tem preparado algo muito melhor para mim. Muito mais alto para mim. Ele... Nem liga, né? Nem aí. Desde então, Deus começou a me dar estratégias. Comecei a vender hambúrguer em casa. Saía para entregar pela internet. Depois, quando o meu documento chegou. Depois que o meu documento chegou. Antes do meu documento chegar, meu amigo. Eu estava andando de moto. Sem carteira de habilitação. Mas eu estava trabalhando. E o Uber Eats entregando comida. Era 7 horas da manhã, 2, 3 horas da madrugada. Era que eu chegava em casa. Para fazer 200 euros por semana. Para ajudar minha esposa. Polícia me pegou, andei de carro de polícia. Fui para a delegacia, parei na delegacia. Não, você tinha medo disso, foi para. Fui para, eu nunca andei de carro de polícia. Eu nunca andei de carro no Brasil, fui na Europa, carro de polícia. Fui bater lá no Xilindró. Menino do céu! Uma semana antes, eu tinha ido pregar na igreja de Lisboa. Você não estava no Xilindró. No Xilindró. E aí, o pastor de lá trabalhava nessa delegacia. E ele era o secretário de lá de dentro. Só que eu não sabia, eu só fui pregar lá. Conheci ele naquela noite e voltei para casa. Rapaz, o homem me viu lá sentado, mas ele não falou nada, que era o local de trabalho dele. Ele me viu lá sentado, ele passou, depois que ele passou, nem reconheci. Ele passou, entrou numa sala, os rapazes que estavam comigo foram atrás dele e eu só escutei os gritos. Por que ele está aqui? O que ele está fazendo aqui? O que foi que ele fez? Não, ele estava imprudente no trânsito, estava sem carta de habilitação. Aí vocês já fizeram o que tem que fazer com ele? Por que não libera? Aí eles disseram assim, mas nós não trabalhamos assim. Ele vai ter que ficar aqui detido até aparecer uma vaga no tribunal para saber se ele vai ser deportado, preso ou pagar uma multa. Não. Esse não. Eu vou fazer uma carta aqui. Ligou para lá. Não é que tinha no mesmo dia, de 2 horas da tarde, isso era já umas 10 horas da manhã. 2 horas da tarde tem um agendamento. Ele disse, Deus sorte, tem gente que passa 2 meses aqui sem encontrar uma vaga no tribunal. E só sai daqui depois que passa por lá. E aí ele mandou uma carta por e-mail para lá. E me liberou. Aí lá vinham os rapazes. E me pegaram, os policiais. Olha, eu não sei quem é tu, mas... eu não sei quem é tu, mas o patrão mandou soltar aí e tal. Mas 2 horas você esteja lá. Porque senão vão bater na sua casa e ele pegar, senão você vai ficar um fugitivo. Eu disse, não, eu vou arrumar mais problema pra mim. Não, 2 horas eu vou lá. Com medo, rapaz. Liguei pra mulher e foi aquele horroroso. Aí eu fui pra casa. Quando eu saí da delegacia, que tava andando assim, aí, Deus é lindo, que eu tava andando assim, ele saiu da delegacia gritando, pastor, e eu com a cabeça no mundo da lua. Meu Deus, agora eu fui preso, meu Deus, que coisa que vai acontecer? E aí, pastor, eu disse, oxi, eu olhei assim pra trás, era ele, reconheci, uma policial, tava de vários policial, eu disse, eles me liberaram, foi o faraó, liberou o povo do Egito, me liberou, agora tá querendo que eu volte. Deu o grito dele, eu disse, ou eu corro ou eu fico parado. Aí eu peguei, fiquei parado, olhei pra trás e ele vindo, ele chegando, não reconheci de jeito nenhum. Ele disse, pastor, Pai do Senhor, eu digo, eita, não conhece. Pastor, pai, meu amigo. Aí ele disse, o senhor foi pregando na igreja, pastor. O senhor pastor falando de tal. Ele, meu Deus do céu, me perdoa, não te reconheci. Aí ele disse, olha, eu mandei uma carta pra lá.
viu? E você só vai pagar uma multa, mas é preciso só comparecer lá. Nem vai ser deportado, nem vai ser preso, nem vai ser nada, não é? Aí ele olhou lá no meu documento que eu tinha um agendamento para a próxima semana para o documento chegar e eu não poderia ter nenhuma infração, não poderia ter nada. Aí ele disse, fique em paz, porque isso não vai entrar nos teus registros criminal, nem nada. Vai dar tudo certo. Depois eu fui lá, peguei os papéis da multa, paguei e na outra semana eu peguei o documento na mão. E aí o Senhor começou a abrir as portas, trabalhei com açaí. Foi uma coisa terrível. E quando eu pensei que eu ia ficar lá, Deus me arranca de Portugal. Quando eu pensei que agora vai, o documento chegou, tá tudo bonitinho. Agora vai ser o tempo da bonança. O quê? Sai daí. Fui para a França, outro processo. Quantos meses na França? Depois da França, estou lá na Suíça. Entre França e Suíça, vai fazer 3 anos, só que morando na Suíça vai fazer 1 ano que eu estou. E Deus tem feito coisas lindas e me ensinado. Ainda hoje, o caminho que eu devo seguir. Aprendeu. E hoje eu aprendi. E vendo tudo isso que está acontecendo conosco, não é? Na Flames, eu vejo que é o Senhor que me preparou para esse momento. E hoje não tem como dizer que eu não estou preparado, porque eu passei. E hoje eu sei o que é conversar com alguém, principalmente jovens, perdidos, que não sabem o que fazer, ou adultos, mas que depois de adulto foi que o Senhor vem traçando um objetivo, não é? E essas lutas internas, essas guerras, não é? É necessário ter alguém que já passou para poder sentar assim, um perto do outro e dizer assim, meu amigo, o segredo é só não parar. Continua andando. E quando tu não quiser olhar para frente, olha para cima, mas continua. Por isso que Deus te quebrou tudo e te refez um vaso novo. Meu amigo do céu. Desconstruiu por dentro. Exato. Me desconstruiu, me desconfigurou. Desconfigurou. Deu um formato. Formatou minha mente, formatou meu coração. E hoje eu estou com minha família dando glória a Deus. E minha mulher, Deus é minha base, né? Jesus é minha base. Mas a mulher ela é minha coluna. Ela que está ali firme para as minhas guerras, para as minhas batalhas. A gente fica triste, a gente é ser humano, não é? Mas ela sempre está ali do meu lado dizendo, filho, o que Deus tem para nós é maior. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, amigo. E isso dá um gás na gente. Sim, faz aquele gás continuar. Continuar. E como é que tá essa expectativa aí para Flames lá na Suíça? Gente do céu, é novidade, né? Antes, eu estou dizendo a você que Deus nos faz passar por caminhos para que a gente ouça a voz de Deus. E antes de vir para cá, o Senhor me disse a seguinte expressão: eu vou criar uma oportunidade. E nessa oportunidade eu te darei uma nova estratégia. Eu vou repetir isso aqui porque alguém, quando estiver escutando isso aqui, vai ver e vai ver e perceber que quando Deus ele quer agir na vida da gente sobre o chamado, independente do país que for, ele cria uma situação, faz a gente parecer da família há muito tempo e a gente sentir a certeza daquilo que ele quer para a vida da gente. Eu vou te levar, mas eu vou criar uma situação. E nessa situação eu vou criar uma reunião. E nessa reunião eu vou te dar uma nova estratégia. E eu já vim para cá esperando. E não é que aconteceu? Aconteceu. Da forma que Deus falou. Da forma que Deus falou. Então eu estou voltando para a Suíça. Daqui a pouco vou voltar para a Suíça feliz, sabendo que vale a pena. Não tem nada mais gratificante do que você saber que está no caminho certo, que o Senhor determinou para a sua vida. E a minha expectativa para aquele lugar é que o Senhor inflame com fogo, com chama, básicos. E eu vou estar lá para dar glória. Estaremos lá para dar glória. Eu também com o pastor Wesley. E eu sei que Deus ele vai continuar nos dando estratégia.
para aquela obra crescer, desenvolver, não pelo crescimento, não é mais pelas almas, ou cuidados que muitos ali precisam. Precisam, mas precisam de uma forma urgente. Ser tratados, cuidados, tanto por homens que Deus estabeleceu para estar ali na frente, como no acolhimento, no cuidado, no abraço. Porque muita gente só está precisando de um abraço, não um julgamento. E eu tenho certeza que Basel vai pegar fogo. Jesus não fazia isso, né? Ele não apontava, ele dava amor. Nunca apontou ninguém. Ele corrigia, ele dava disciplina, mas ele dava amor. Justamente. Porque se a gente perceber, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 4 apontando para a gente. Tem 4 apontando para a gente. E esse é o segredo, não é? Nunca julgar ninguém. Deus não nos chamou para ser juiz. Deus nos chamou para ser servos. Servos servem e obedecem à voz de Deus. Mas não tem nenhum chamado para o homem que não vá passar por coisas terríveis para aprender a amadurecer na presença de Deus. Não tem esse. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas é tudo para o crescimento, né? Para o amadurecimento, para poder cuidar de outras vidas. Porque se você não passa por esse processo, como que você vai ter experiência para cuidar de outra vida? Nenhuma. Então Deus te chama, mas Ele te molda a caráter dele. Justamente. Justamente. Além do chamado, tem uma forma, né? E a gente tem que entrar nessa forma de qualquer jeito. O que tiver de tirar, ele vai tirar. E o que tiver de acrescentar, ele vai acrescentar. Mas a forma que ele tem para as nossas vidas, a gente vai ter que entrar nelas de qualquer jeito. Querendo ou não. Querendo não tem escolha. Não tem escolha. E quando a gente aceita Cristo, a gente deixa de ter o nosso livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio de Cristo. Justamente. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que eu quero fazer, eu não faço. Eu faço o que Deus quer. E se tem uma coisa que aquele que tem um chamado específico da parte de Deus para a obra do Senhor, ele, depois que ele se entrega, ele não consegue mais voltar. Ele pode fugir o que for, mas ele não consegue mais recuar. Ele não consegue. Por mais que ele até queira, por uma provação ou algo difícil que possa ter acontecido. Por mais que ele até queira, mas ele não consegue. O profeta Jeremias vai dizer assim, queria chutar o pau da barraca. Não quero mais, não vou. Aí ele próprio reconheceu. Mas como? Ele próprio reconheceu, mas como? Arde nos meus ossos. Queima no meu coração. Continuar obedecendo e fazendo a obra do jeito que ele tem para a minha vida. Então não tem como. Arde aqui dentro. Arde no meu coração. E por mais que eu pense em voltar, por mais que eu pense em recuar e parar, é pior. É pior. Então, com Jesus, é bem melhor. E é como eu falei, é melhor ser um vaso quebrado na mão do oleiro do que ser um vaso inteiro sem estar na presença de Deus, nem fazendo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas fazer. É um vaso vazio, mas um vaso na mão do oleiro, com certeza, vai ter a possibilidade de ele te manusear. É utilidade, né? Do jeito que ele quiser, ele vai te colocar. Nunca como vitrine. Ele sempre vai te colocar no lugar estratégico para aquele momento, para aquela estação, para aquele ano, para aquelas pessoas, para aquele propósito. E o nome do Senhor sendo glorificado. Chegando ao nosso final, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse testemunho forte. E acredito que a gente vai se encontrar muito ainda, seja aqui, seja lá, a gente vai lá. Com certeza vamos levar nossos jovens lá pra gente dar uns glória lá, estrear na nossa casa lá em cima, lá, conhecer os nossos novos irmãos lá em cima. E vai ser fogo na cara.
Muito obrigado mais uma vez, pastorzão, pela sua presença. Que Deus continue te usando e dando estratégias para você fazer o que tem que fazer naquele local. Porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas Deus, ele te chamou e você reconheceu isso. E você está disponível para isso. É isso que Deus quer. Pessoas com corações disponíveis para Ele. E é isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like e fica atento para os próximos conteúdos. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Pastorzão, obrigadão. Obrigado, meu amigo.